Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Antero Paz de Barros e do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Eu quero começar uma notícia de frente desta quinta falando da aprovação e com folga pelo Senado de Augusto Aras, que assume agora a chefia da PGR. O subprocurador Augusto Aras foi aprovado ontem pelo Senado Federal e assumirá a chefia da Procuradoria-Geral da República. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o candidato conseguiu construir um bom relacionamento com os parlamentares da base do governo, da oposição e entre aqueles que se consideram independentes. Desta forma, não houve resistência ao nome dele. Nas últimas semanas, Aras percorreu os gabinetes dos senadores e teve conversas individuais com 74 dos 81 congressistas. No plenário, ele foi aprovado por maioria absoluta, 68 votos favoráveis contra 10 votos contrários. Agora, Bolsonaro precisa publicar um decreto oficializando a decisão. A posse deve ocorrer logo em seguida. Então, Augusto Aras aí aprovadíssimo para a PGR, Lúcio. E um fator aí que deve ter contribuído bastante foi o que o novo Procurador-Geral da República, Antônio Aras, andou dizendo nos bastidores sobre a Lava Jato. Primeiro ele falou que a impressão que se tinha aí, né, que ficou, que a impressão que foi criada é de que a Lava Jato era um projeto político e que ele iria o seguinte, aproveitar a parte boa da Lava Jato e corrigir os desvios, os excessos, os exageros da Operação Lava Jato. E aí, isso daí me parece que soa como música aos ouvidos dos senadores. Senadores que foram atrás do ministro José Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, para avisar que entraram com o recurso no Supremo e pedindo a ajuda dele, por causa do quê? Por causa da operação de busca e apreensão lá em cima do líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, né? Acusado aí de envolvimento com práticas de corrupção, pagamento de propina, recebimento aí de milhões de reais, dizendo, e aí o seguinte, o Senado dizendo que foi uma ação drástica, invasiva, que coloca em risco até os interesses nacionais. E a PF achou documentos da empreiteira, né, da empreiteira investigada no gabinete do senhor Fernando Bezerra. Né, esses documentos foram encontrados lá no gabinete do Fernando Bezerra e tem mais um detalhe. A PF também encontrou 50 mil reais em dinheiro com o filho do Fernando Bezerra. Na casa do senador, né? Na casa do senador. Quer dizer, então, dizer que essa CPI, que essa busca e apreensão da PF foi injustificada, que o ministro Barroso errou, coisíssima nenhuma. Ele agiu de acordo com a lei, o senador pode ser investigado sim, o ministro do Supremo pode ser investigado sim. É que eles estão fazendo troca-troca, né? O que Alcolumbre foi lá cobrar é o seguinte, puxa vida, eu não deixo, Toffoli, abrir o impeachment contra vocês. Deve ser mais ou menos essa conversa. Eu tenho sido o maior zagueiro lá para defender o Supremo Tribunal Federal e vocês permitem que um dos seus, o ministro Barroso, dê uma liminar para fazer busca e apreensão no gabinete do senador. Estou lá batalhando para não instalar a CPI da Lava Toga. Lava Toga. Deve ser essa conversa, essa conversinha republicana entre esses poderes que estão fazendo pacto. Desde quando que poder tem que fazer pacto? Poder é independente entre si.
Como é que o Supremo pode celebrar um pacto com o Senado se o Supremo pode, como fez agora o ministro Barroso, determinar uma busca e apreensão lá? Mas tem que ter pacto. Não. E aí é o seguinte, aí tem um outro pacto aí também, né, Antero? A gente tem que colocar isso de forma clara. Tem um pacto contra a Lava Jato. Esse pacto existe. E continua. E olha, é forte. Um pacto muito, mas muito forte. Um exemplo é o seguinte, um dos vetos lá que foram derrubados pelo Senado, né, que estabelece o seguinte, que o juiz de primeira instância, que tomar uma decisão, e aí depois, se essa decisão dele for reformada por uma corte superior, ele pode responder criminalmente por uma interpretação diferente que ele fez da lei. A PF encontrou 55 mil na casa do filho do Bezerra. 55 mil em dinheiro. Quer dizer, esses políticos corruptos, eles não acreditam em instituição bancária, eles guardam dinheiro vivo em casa. Né? A pessoa de bem trabalha com banco, né? Você citou essa expressão no programa de ontem e eu vou repetir ela, Antero. A preocupação deles lá, dos senadores, é o seguinte, é o efeito Orloff, né? Eu posso ser o Fernando Bezerra amanhã. É isso. Olha, é isso? E ainda voltando aqui para o Augusto Aras, ele criticou bastante a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Disse que existia um corporativismo na PGR, que ela deixou aí o mandato para que o seu sucessor não conseguisse gerir nada. Ele falou da questão da Ordem das Camélias, que era uma vontade de criar aí por parte da Raquel Dodger. Ele fala o seguinte, eu me pergunto até que ponto o MPF pode criar uma Ordem das Camélias, com que finalidade, com que intenção? Isso faz parte do corporativismo que eu vim combater. Ele disse mais o seguinte, o Ministério Público Federal hoje é uma instituição com muitos sigilos, com muitos segredos, e que pretende abrir esses segredos, doa quem doer. Essa Ordem das Camélias nasceu depois da inauguração do Jardim das Camélias, que, de acordo com o site do Ministério Público Federal, homenageou os 131 anos da abolição da escravatura no Brasil. E a ex-procuradora-geral da República disse que iria lançar a Ordem das Camélias para homenagear, no âmbito do MPF, a quem se dedica às causas de liberdade e dignidade de pessoas. O problema aí, na minha opinião, não foi o que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, teria deixado de herança para o novo procurador que teve o nome aprovado ontem pelo Senado. O problema aí é outro, no Ministério Público Federal. O problema, e gerou uma resistência muito grande no Brasil inteiro, em todas as procuradorias do Ministério Público Federal, foi a forma da indicação do novo Procurador-Geral da República. Teve lá uma lista tríplice, tudo bem, o presidente da República não é obrigado a respeitar, mas isso sempre ocorreu, podia até não escolher o primeiro da lista, mas sempre se escolheu um dos nomes lá dessa lista tríplice, então o problema todo de resistência, da dificuldade que ele vai ter para administrar a Procuradoria-Geral da República, eu acredito que é muito mais pela forma como ele foi escolhido do que pela herança que a ex-procuradora Raquel Dodge possa ter deixado para ele. Na verdade é o seguinte, a partir de agora ele tem mandato, né? Ele não pode colocar uma instituição como a Procuradoria-Geral da República a serviço do Bolsonaro. Já pensou a Procuradoria-Geral da República agindo para investigar quem o Bolsonaro mandar e abrandar quem o Bolsonaro mandar? Não dá, né? Não dá para ter uma Procuradoria-Geral da República assim. Mas eu não acho que alguém é Procurador-Geral da República com o currículo que tem o senhor Augusto Aras e vai fazer lambança quando ele atinge o ápice da carreira. Eu acho que ele vai exercer com dignidade o seu papel e vai fazer um bom trabalho lá na Procuradoria-Geral da República. É o que a gente espera. Até porque essa queda dos vetos lá do abuso de autoridade vai pegar muita gente, inclusive do MP.
Vamos então agora para os destaques de vocês. Vamos começar com você, Lúcio. Qual que é seu destaque para hoje? Olha, meu destaque para hoje é para os servidores públicos, para o funcionalismo estadual, de uma forma geral, é uma péssima notícia. É uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi ontem, né? E o que foi decidido foi o seguinte: revisão geral anual de vencimentos, a conhecida RGA, não é obrigatória. Essa foi a decisão dos ministros do Supremo por um placar de 6 votos a 4. Eles analisaram lá um processo que discutia o direito dos servidores públicos do Estado de São Paulo à indenização por não terem sido beneficiados por revisões gerais anuais em seus vencimentos, uma medida que é prevista lá no artigo 37 da Constituição Federal. E a decisão dos ministros aí é de que não é obrigatório o pagamento da RGA, a revisão geral anual. Para os servidores, uma notícia péssima. Para quem paga, é tipo assim, juntou a fome com a vontade de comer. E você, Antero? Olha, o meu destaque vai ser para comentar a manifestação do Congresso Brasileiro que derrubou alguns vetos do presidente Bolsonaro. Tem coisa que eles derrubaram de forma positiva, que vai beneficiar a sociedade, e tem coisas que vão e já estão prejudicando a sociedade. A gente vai comentar sobre isso. Certo, vamos aqui para um giro de notícias, falar que o Ministério Público Eleitoral quer cassação do mandato da deputada estadual em Mato Grosso. O pedido foi feito pelo TRE do Estado em processo que apura omissão de despesas e receitas de campanha que ultrapassaram o limite estipulado de gastos para o cargo em gestão. E a deputada é a deputada estadual Janaína Riva, do MDB. A motivação desse pedido seria a omissão de despesas e receitas de campanha, seja pela contratação de prestadores de serviços, como em especial pela omissão de declaração das receitas dos serviços estimáveis em dinheiro que lhe foram doados. Assim, acaso tais valores fossem declarados, o limite estipulado de gastos para o cargo seria ultrapassado. Além da perda do mandato, foi requerida ainda a condenação por litigância de má-fé em razão do seu inadequado comportamento processual no curso do processo. Mas aí quem pediu foi o Ministério Público. O Ministério Público. Tá. O TRE vai julgar, né? Pediu ao TRE. Pediu ao TRE, o TRE vai julgar esse pedido. Esse material, inclusive, que nós estamos com ele nas mãos aqui, foi distribuído pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público Federal. E num dos trechos aqui da informação, de acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral, diversos prestadores de serviço deixaram de ser declarados nas contas de campanha de Janaína Riva, tendo sido a existência destes omitida dos órgãos de controle. Com o registro dos serviços efetivamente prestados, constatou-se o excesso do limite de receitas e gastos da campanha. E aí, na defesa dela, a deputada alegou que as omissões indicadas pela Procuradoria tratam-se de serviços gratuitos prestados por simpatizantes e apoiadores em valores estimados inferiores a 1.000 UFIRs, os quais não seriam possíveis de escrituração contábil. É a explicação da deputada. É um caso que volta, né? Esse caso aqui já é um pouco antigo, mas, assim, né? Olha, não dá para tentar caçar o mandato de uma parlamentar por uma bobagem dessas. Não é qualquer coisa que você caça o mandato. Porque na lei tem o seguinte, Lúcio, se você tiver voluntários, você tem que estimar, eu pago quanto para quem está sendo remunerado? Eu pago R$50 por período, então eu pago R$100 por dia.
E se você tem alguém que te apoia voluntariamente, você tem que prestar conta disso. Isso é uma bobagem da lei. Não há nenhuma influência disso no pleito. Quer dizer que o pai, a irmã, o irmão, o amigo, a amiga, o militante, a pessoa do gabinete, trabalha de graça. Trabalha porque confia no mandato da deputada. Então, assim, eu acho que para caçar um mandato é coisa séria, gente. A deputada Janaína foi uma das mais votadas, não foi a mais votada, não? Foi a mais votada. Foi uma das mais votadas de Mato Grosso. Não pode caçar mandato assim, né? Mas o Ministério Público está pedindo, né? E agora o Ministério Público vai correr risco agora com essa nova lei do abuso de autoridade. Hein? E ao final inclusive na questão da Granpolândia. E ao final desse documento aqui, a Procuradoria Regional Eleitoral, é importante ler esse trecho aqui. A Procuradoria Regional Eleitoral reforça que, sendo certa a omissão de relevante quantitativo de trabalhadores em campanha, na melhor das hipóteses, houve omissão de arrecadação mensurável em dinheiro, com chances concretas de que o limite de gastos tenha sido desrespeitado. Aqui não é assim, não tem uma acusação categórica, né? Porque fala assim, olha, existem chances concretas de que os limites de gastos tenham sido desrespeitados. É o que diz aqui o documento da própria Procuradoria Regional Eleitoral. E aí no outro trecho sim, fala mas que aí ele considera que para estourar esse limite, ele está considerando aí o trabalho voluntário. Porque assim, eu tenho uma casa, eu quero apoiar a deputada Janaína, eu cedi essa casa, eu não quero receber nada de aluguel. Então ela tem que estimar um valor de aluguel. Não, uma casa neste bairro, neste local, custaria, se eu fosse alugar, R$3.000, e isso tem que entrar como conta de campanha. Alto lá, né? Não, é a posição aqui do Ministério Público Eleitoral. Eu sei, do Ministério Público. Mas alto lá, estou dizendo do Ministério Público. E eu vou concluir aqui, abre aspas, é o finalzinho aqui do documento. Não obstante, é perfeitamente plausível que nem todos os apoiadores tenham trabalhado voluntariamente. Situação esta que implicaria, a par das irregularidades já apontadas no melhor cenário, na ausência de contabilização de receitas arrecadadas ou, em outras palavras, duas palavrinhas aqui no final do documento, caixa 2, fecha aspas. Tá bom, mas assim... Não. Uma caixa 2 de voluntário. É o que diz aqui o documento da Procuradoria Regional Eleitoral. Olha, vamos falar de saúde agora, porque nesta quarta-feira... E por enquanto é o seguinte, só estabelecer aqui uma coincidência, né? Sobre as eleições de 2018, né? A segunda mulher, né? A segunda eleita, que é citada como caixa 2, né? Foram... Não foi? É uma coincidência. Foram duas, né? E Janaína Riva, né? E olha, nesta quarta-feira, mais uma vez, a gente já falou disso aqui, a gente volta a falar dessa situação. As ambulâncias do SAMU ficaram retidas nos pronto-socorros, tanto de Cuiabá quanto Várzea Grande, comprometendo, claro, o trabalho prestado pelo Serviço Móvel de Urgência nas ruas. Vamos acompanhar na reportagem do Luiz Vieira. O problema da retenção de macas de unidades móveis do SAMU volta a interferir no serviço de saúde prestado à população em Cuiabá e em Várzea Grande. Nós estamos aqui no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá e neste momento há pelo menos 3 viaturas do SAMU que estão paradas aqui no Pronto-Socorro porque as macas foram retidas para a utilização no interior da unidade de saúde, já que a situação é precária e a demanda é muito grande. A gente conversou há pouco com uma enfermeira do SAMU que preferiu não gravar
dar entrevista, mas disse à nossa equipe que neste momento as 3 macas estão retidas aqui no local para atendimento, que o pronto-socorro está lotado e necessita desses materiais para realizar este atendimento aos pacientes, e com isso as viaturas, as unidades móveis do SAMU não podem sair aqui do local para se deslocarem até as outras ocorrências, porque estes materiais precisam ser cedidos aqui ao pronto-socorro de Cuiabá. A gente recebeu informação também que no pronto-socorro de Várzea Grande a situação está ainda mais crítica, há outras macas retidas também no local e isso prejudica o atendimento às situações nas ruas. Alguns acidentes de trânsito foram registrados na manhã desta quarta-feira e não houve ambulâncias para atender esses acidentes, já que as macas estão retidas nas unidades, aguardando aí uma solução por parte da Secretaria de Saúde, algum órgão competente que possa resolver este problema e poder encaminhar aí as equipes até os atendimentos nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande. A informação é também que esta situação afeta também outros municípios da Baixada Cuiabana. A gente vê neste momento alguns profissionais aí que atuam no SAMU estão aqui parados no pronto-socorro municipal de Cuiabá, aguardando a liberação das macas que estão retidas aqui na unidade e não há uma solução prevista até o momento. São 9 viaturas do SAMU ao todo que estão com o serviço comprometido por conta desta situação caótica e lamentável que enfrenta a saúde pública aqui na Baixada Cuiabana. A esperança aí é que essa situação seja resolvida o mais breve possível para que os atendimentos voltem à normalidade. O que a gente tem até o momento é que essa situação é bastante complicada e não há uma solução, uma previsão de horário ou de mais equipamentos que possam atender a toda esta demanda para finalmente normalizar este serviço de saúde. Tá precária, moço. Tem gente no corredor demais. A sala de satura tá lotada. E eles não encaminham os pacientes para outro setor, fica tudo junto, sabe? Eles fazem a própria cirurgia dentro da sala de satura. O paciente que está mais grave, menos grave, fica tudo junto. E eles não encaminham. Pessoas no corredor estão lotadas. Maca mesmo, igual você estava falando, não tem para encaminhar o paciente para a cirurgia. Então está muito difícil lá dentro, não está fácil. A coordenadora do SAMU conversou com a nossa equipe e relatou que a situação é realmente caótica. Segundo ela, todas as viaturas do SAMU estavam retidas na manhã desta quarta-feira para auxiliar o trabalho nas unidades de saúde. Em Cuiabá, nós temos 4 suportes básicos, né, e 2 suportes avançados. Em Várzea Grande são 2 básicos e 1 avançado. Pela manhã, nós estávamos com todo o nosso atendimento comprometido. Pela manhã, nós não tínhamos uma unidade liberada para fazer nenhum tipo de atendimento. Então, várias situações de acidente, nós não conseguimos, né, prestar esse atendimento, né, da melhor forma, o mais rápido possível. Segundo ela, desde a noite de ontem até a manhã de hoje, foram vários acidentes que não tiveram a presença das unidades móveis do SAMU, que já estavam retidas nas unidades. Com isso, gerando aí uma situação muito complicada para a população, especialmente para as vítimas destes acidentes de trânsito. Nós entramos em contato com as pessoas responsáveis dentro do pronto-socorro para que nos ajude a estar liberando essas macas e com muita demora a equipe consegue ir para esses atendimentos. Muitas vezes chegando, a população já está agitada, muitas vezes vem com agressões verbais com a nossa equipe e isso vem se arrastando. E, infelizmente, não estamos achando, né, um meio de que isso se resolva o mais rápido possível. A coordenadora do SAMU revelou ainda que há uma medida paliativa sendo tomada para solucionar por hora este problema que afeta a população nesta quarta-feira e que também já há um diálogo em andamento para tentar aí solucionar de forma definitiva este problema que afeta a Baixada Cuiabana já há bastante tempo e que também vem prejudicando o trabalho dos profissionais do SAMU.
Semana passada, nós sentamos com a atenção secundária para resolver, para ver de que melhor forma a gente pode estar trabalhando em conjunto, porque, afinal de contas, nossa missão é única, né? É prestar assistência à vida à população. Tanto, né, nós, SAMU, quanto o município, né? Acredito que nós somos uma rede só. E nós temos que chegar a esse consenso, a um bom senso, para prestar, né, o atendimento da melhor forma à população. Com imagens de Aguinaldo Cavalcante, apoio técnico de Moisés, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Eu quero ler aqui a nota da Prefeitura, enviada pela Prefeitura de Cuiabá. Em relação à situação, a Prefeitura de Cuiabá encaminhou a nota alegando que no mês de agosto foi realizada uma reunião entre a Secretaria de Estado de Saúde e secretarias municipais de Cuiabá e Várzea Grande, quando ficou decidido que o SAMU deveria melhorar o protocolo dos pacientes para não sobrecarregar o pronto-socorro. Neste caso, os pacientes deveriam ser levados para UPAs e policlínicas. A Prefeitura afirmou ainda que o procedimento de retenção de macas acontece para que o paciente fique devidamente acomodado enquanto aguarda um leito disponível de pacientes que receberão altas ou que forem transferidos para outros hospitais. E que no momento em que a vaga é liberada, o paciente que está na maca do SAMU é transferido e a maca, assim, devolvida para o serviço móvel de urgência, diz a nota enviada pela Prefeitura de Cuiabá. Olha, é de uma inconsequência tão grande essa afirmação da Prefeitura, é de uma irresponsabilidade tão grande. Veja bem, o que diz a nota? Em relação à situação, a Prefeitura de Cuiabá encaminhou nota dizendo da reunião, ficou decidido que o SAMU deveria melhorar o protocolo para não sobrecarregar o pronto-socorro. Nesses casos, os pacientes deveriam ser levados para UPAs e policlínicas. Quanta irresponsabilidade. Quem que é o responsável por esse tipo de nota? A nota deve ser da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Porque o senhor Luiz Antônio Poços de Carvalho entende de saúde o que eu entendo de física nuclear. Ou seja, rigorosamente nada. Isso aqui é uma nota redigida por um advogado, talvez, que não entende patavina de saúde. Para onde é que se leva o paciente de urgência e emergência? É para pronto-socorro. Não é para a policlínica onde não tem médico. E outra coisa... Ontem eu entrevistei o presidente do PT municipal, lá na Rádio Capital FM, e ele reclamando o seguinte, que ele foi para ser atendido na UPA, ou na policlínica do Pascoal Ramos, e chegou lá, 4 médicos na escala, só um compareceu. Ele levou a esposa dele lá. A esposa dele, em estado grave, recebeu a informação de que eles só iam atender as pessoas em estado gravíssimo. Ela teve que sair de lá para procurar outro lugar. Questão de urgência e emergência de SAMU tem que levar para o pronto-socorro. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma péssima orientação para a população. Antero, isso é uma molecagem. Antero, vamos só ao seguinte, só para que não fique dúvida nenhuma dessa irresponsabilidade, vamos colocar aqui, tentar imaginar aqui uma situação prática, né, do dia a dia do SAMU. O SAMU, ele atende o quê? Urgência e emergência, não é isso? Só acidente, né? Senão o SAMU não é acionado. Não é chamado. Ou uma pessoa que teve um problema lá de coração, alguma coisa assim. Ou seja, coisa grave. Ou acidente, né? Ou acidente, coisa grave, ou foi baleado, alguma coisa nessa linha. Aí o seguinte, este profissional do SAMU, numa situação de urgência e de emergência, ele está sendo instado aqui a decidir se ele vai levar essa pessoa em estado grave para o pronto-socorro, para a policlínica ou para uma UPA. Vamos imaginar, continuar aqui fazendo o nosso exercício. Aí o SAMU fala, não, dá para ir para a policlínica. Aí esse paciente vai a óbito, perde a vida. E aí, o que é que vai acontecer? Quem é que vai pagar pela vida dessa pessoa? O que estão colocando aqui, o que foi colocado na nota é o seguinte, estão tentando o seguinte, responsabilizar o SAMU pelo problema de retenção
das ambulâncias aí, tanto no pronto-socorro de Cuiabá como de Várzea Grande. Mas me parece que o problema de Cuiabá é o mais grave, porque isso já havia sido relatado pela Secretaria Estadual de Saúde. A culpa aí não é do SAMU. E aí, num outro trecho da nota aqui, coloca o seguinte: a Prefeitura afirma que o procedimento de retenção de macas acontece para que o paciente fique devidamente acomodado enquanto aguarda um leito disponível de pacientes que receberam alta ou que foram transferidos para outro hospital. Espera aí, esse problema aqui não é do paciente que está internado, não é do paciente que chegou lá pela ambulância do SAMU, não é um problema do profissional do SAMU. Esse daí é um problema dessas unidades de saúde que não podem reter as ambulâncias do SAMU lá no pronto-socorro. Porque é o seguinte, como disse aí a responsável pelo SAMU, não é, Nayara? Ontem, ocorreu lá um momento em que não tinha uma única ambulância para prestar atendimento. A Mari Silva, e aí não tem um atendimento, a gente inclusive recebeu diversas manifestações quando essas matérias foram vinculadas, de gente falando, eu já sofri acidente nas ruas da capital, sorte que não foi muito grave, fiquei esperando mais de 2 horas, Antero, mais de 2 horas pelo atendimento pode sim ser um tempo para pôr em risco a vida de uma pessoa. Essa irresponsabilidade, como o Antero colocou, está jogando com isso aí, Nayara. O que torna a irresponsabilidade maior ainda, jogando com a sorte. Eu acho que Emanuel uma roleta russa. Emanuel vai esperar levarem um caixão na casa dele ou na prefeitura. Porque isso aqui é para tirar foto para a campanha eleitoral. É para gravar imagens para a campanha eleitoral. Para mostrar o seguinte, não, aqui não tem maca no corredor. Quando a maca no corredor, quando o cidadão sendo transferido lá para a sala vermelha, os médicos podem trabalhar e tentar salvar a vida dele, dependendo da gravidade da situação. Não tem quarto, não tem apartamento, não tem não sei o quê, mas tem centro cirúrgico, mas tem médico especialista de plantão. Tem que evitar que a pessoa morra. Não, ele fica guardado lá na ambulância do SAMU. Nesse calorzão de Cuiabá, o cidadão fica dentro da ambulância, a ambulância parada, a cidade toda efervescendo e sem poder o SAMU dar atendimento a algum outro acontecimento que ocorra. Para quê? Para Emanuel Pinheiro tirar foto da campanha eleitoral? E o secretário, tá de brincadeira, Emanuel Pinheiro. E o secretário de Saúde de Várzea Grande esteve dias atrás lá no Jornal do Meio-Dia, né? Porque esse problema também tem lá no pronto-socorro. Ele deu entrevista falando de novos investimentos que a prefeitura está fazendo na compra de equipamentos. Tem 3 raios-x que estão sendo adquiridos ou já foram adquiridos. E eu perguntei para ele, e aí, não dá para comprar maca? Ele falou, não, nós também estamos providenciando a compra de macas lá para o pronto-socorro de Várzea Grande, que é para evitar a retenção das ambulâncias do SAMU. O problema não é difícil de resolver. Falta boa vontade e não se preocupar tanto com os holofotes nesse momento. Aqui em Cuiabá é pior, Lúcio, porque aqui tem a maca. Não, mas não tem suficiente. Tem porque suficiente. Para reter, Antero, não tem existe suficiente. Uma superlotação. Não, tem no novo, que ainda não foi inaugurado, é isso? Não, no velho tinha. No velho tinha. O que acontece é o seguinte, o Emanuel Pinheiro já falou que é 0 de maca nos corredores do pronto-socorro. O que o Emanuel Pinheiro tem medo é de alguém filmar as pessoas no corredor do pronto-socorro. Ele quer o corredor limpo no pronto-socorro, que tem maca, sempre teve. Não está faltando maca em Cuiabá. Está faltando sensibilidade. Essa famosa gestão humanizada é uma gestão desumanizada. É uma gestão que está brincando com uma roleta russa, podendo matar a gente. Porque quando deixa... Por incompetência das pessoas ligadas à Secretaria de Saúde e às quais o Emanuel se submete. Porque quando deixa que a Nayara acabou de citar um exemplo de uma outra reclamação aí, que humanização é essa? Que um acidentado, uma pessoa que precisa de um socorro de urgência e de emergência, fica lá 2, 3 horas
aguardando uma ambulância do SAMU. Pois é, fica dentro da ambulância, né? Não, esse que fica lá, esperando a ambulância chegar. Tá, isso está falando o cara que fica no asfalto. Exatamente, esse aí. É esse aí. Fora o que está lá dentro, né? São duas discrepâncias, né? Vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí, porque daqui a pouco tem uma entrevista com o governador em exercício, Otaviano Pivetta. Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira e agora você confere uma entrevista com o governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta. Ele que participou do Jornal do Meio-Dia e falou sobre a relação com o PDT e fez um balanço dos 9 meses de gestão Mauro Mendes. Confira. Vice-governador, 9 meses de governo. O senhor tem uma experiência de gestor reconhecida, foi prefeito lá de Lucas do Rio Verde por 2 vezes, um empresário de sucesso aqui em Mato Grosso. Qual a avaliação que o senhor faz desses primeiros 9 meses do atual governo? Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Desde que nos propomos a fazer esse contrato com a sociedade, na época da campanha, o Mauro e eu, nós sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, nós fazíamos uma leitura da situação econômica, financeira do Estado e entramos tomando medidas firmes para que o Estado retome a sua capacidade de prestar bons serviços e oferecer, fazer as obras necessárias que a sociedade precisa para que o Estado cumpra a sua função e melhore sua relação com a sociedade. Para isso é preciso equilibrar as contas. Primeiro, é preciso arrumar casa. Arrumar casa. Arrumar casa, consertar, eliminar os excessos. Isso tudo nós estamos fazendo, silenciosamente, mas estamos fazendo. Tomamos medidas de saneamento financeiro, continuamos e tem ainda medidas para propor à Assembleia Legislativa esse ano, um conjunto de medidas ainda muito ousado de diminuição do tamanho do Estado, de transparência, de melhoria da situação fiscal do Estado. Esse é o ano dos ajustes e já podemos vislumbrar uma situação econômica e financeira mais equilibrada e que vai nos permitir o ano que vem começar a empreender ações, serviços e obras que vão melhorar a vida dos mato-grossenses. O senhor fala que o próximo ano, então, seria um ano de investir, dos investimentos no estado de Mato Grosso. Eu pergunto isso porque uma das maiores crises que o governo enfrentou nesse ano foi a greve da educação. E uma das reivindicações dos profissionais que entraram em greve era a reestruturação das escolas, isso a parte física. O governo, me parece que foi aprovada a licitação para reformas de escolas, isso deve acontecer só próximo ano, governador? Não, nós já estamos, já iniciamos diversas obras de melhoria da infraestrutura escolar. Temos cerca de 380 estabelecimentos escolares em péssimas precárias condições, que nós repudiamos isso com veemência. Eu vim de uma cidade onde participei da gestão durante três mandatos e nós construímos lá um sistema de educação pública com menos dinheiro que nós temos no Estado e de muito mais qualidade. No início do ano, o governo tentou mexer um pouquinho no 12º dos poderes. Para o orçamento de 2020, o governo vai tentar fazer isso novamente? Nós não vamos tentar. Cabe ao Executivo propor e firmar a posição naquilo que nós achamos coerente e pensando no interesse da sociedade e nas demandas reprimidas que tem. Então, o orçamento que nós estamos propondo, vamos propor nos próximos dias,
é o orçamento real, o que nós estimamos arrecadar e qual que é a melhor destinação para esse recurso. E nesse orçamento aí que será proposto, está previsto um enxugamento em relação aos poderes? Eu acredito que a manutenção dos valores do ano passado, desse ano que nós estamos executando. O que é razoável, o que é coerente, porque não me parece estar tendo nenhum problema com folha de pagamento dos outros poderes, não me parece estar tendo nenhum problema de falta de infraestrutura nos outros poderes. A gente falou bastante aí sobre a situação, sobre gestão, administração do Estado. E, para encerrar aí, uma perguntinha política. Otaviano Pivetta continua no PDT ou vai buscar um outro partido? Eu não estou nem preocupado com isso, Lúcio. Eu me filiei ao PDT por razões culturais. Os meus inspiradores na política são meu pai e o Leonel de Moura Brizola. Eu fui alfabetizado numa brizoleta e os gaúchos, todos da minha época, tiveram esse privilégio de ter alfabetização, de ter o mínimo de educação necessária para se projetar na vida. E eu me filiei no PDT por essa razão. A minha atuação de 3 mandatos em Lucas, meu irmão em Nova Mutum, de 4 mandatos, deixa materializada e comprovada a nossa dedicação à formação de capital social. Então é isso que me mantém no PDT. Agora, eu estou dedicado a ajudar a governar. Eu assumi um compromisso junto com o Mauro. Estou dedicando muito do meu tempo na coordenação da infraestrutura, da pasta da educação. Como eu falei, esse ano foi um ano de poucos resultados, mas trabalhamos muito em planejamento, trabalhamos muito na organização dessas pastas. Diminuímos, enxugamos muito. A Secretaria de Educação, quando assumimos, tinha 1.150 pessoas nesse prédio da SEDUC aqui. Hoje nós temos 550, metade das pessoas que tinha. Na Sinfra e CECID nós tínhamos 600 pessoas, hoje nós temos 280, menos da metade das pessoas que tinha. Procuramos enxugar essas 2 pastas, que eu tenho influência direta, e modernizar, dar agilidade, eficiência. E isso eu tenho certeza que a partir, precisa de um pouco de tempo para tudo, os resultados vão começar a aparecer. Lá em infraestrutura já estão aparecendo, né? E estão aparecendo flagrantemente. Na educação, tivemos um período de greve, a greve evidentemente prejudicou o caminhar da educação no Estado, mas eu não tenho dúvida que só esses números que o Otaviano mostra demonstram o extraordinário gestor que ele é, né? Silenciosamente, sem alarde. A infraestrutura, por exemplo, está funcionando melhor do que no governo Pedro Taques. Porque tem um craque lá, que é o Marcelo Padeiro. Né? E junto com a experiência do Otaviano, eles estão conseguindo fazer mais com menos. Eles estão conseguindo fazer mais gastando menos e oferecendo uma melhor contrapartida para a sociedade. O governo Mauro Mendes tem feito coisas que ele não tem conseguido cacarejar. Tem imitado muito a pata. Talvez porque o Mauro Zac e a juíza Célia tenham resolvido, sem nenhuma filiação partidária, sem ganhar a eleição, sem filiar partido político, sem nunca ter se candidatado a cargo eletivo, eles resolveram, não sei porquê, tentar governar o Estado. E proibiram o Estado, por causa de um almoço lá no governo Pedro Taques, proibiram a gestão do Mauro Mendes, que não tem nada a ver com aquele almoço, de divulgar. Por exemplo, o governo Mauro Mendes está terminando aqui a Avenida do Barbado. Não tem uma placa, não tem uma propaganda, não tem um anúncio de rádio, não tem um anúncio de TV, não tem nada. Qual o motivo? Mas a área de comunicação do Mauro Mendes é incompetente. Negativo. Os melhores jornalistas de Mato Grosso estão lá assessorando o governo Mauro Mendes. Mauro Camargo, Laís, são pessoas realmente espetaculares que estão lá. Entretanto, não tem conseguido fazer absolutamente nada.
porque há uma proibição da juíza Célia e do procurador de justiça Maruzaki. Há uma proibição, na minha opinião, esdrúxula, que ofende o artigo 37 da Constituição, porque lá no artigo 37 está: são princípios da administração pública. Se é princípio, tem que seguir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Eles cortaram a publicidade. E assim, se o governo não fala o que faz, as pessoas ficam sem saber. E se você faz a escola, não fala que fez, você não fez a escola. Pelo menos aos olhos da população. E aí não fica realmente com uma avaliação correta daquilo que está realizado. Mas, em síntese, para encerrar, eu gosto muito do estilo de gestão do Otaviano. O Otaviano é uma pessoa muito competente e eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma tabelinha Pelé-Coutinho do Otaviano com o Marcelo. Na educação não dá para falar ainda. Por quê? Porque tivemos a greve, né? Foram quantos dias de greve? 120 dias de greve, né? Não, menos, acho que 79. Quase 3 meses de greve, Foi quase. o que é suficiente para perturbar muita coisa na área educacional de um governo que tem só 9 meses. Né? E o governador Mauro Mendes, ele tem uma qualidade, ele sabe delegar. Ele colocou aí em áreas vitais do governo dele pessoas que são craques de gestão. Você falou aqui destacou aí a capacidade, a competência do vice-governador Otaviano Pivetta, que comprovou isso primeiro lá nos 3 mandatos dele à frente da prefeitura lá de Lucas do Rio Verde. Aí ele tem lá o secretário Marcelo Oliveira, que é o Marcelo Padeiro, tem lá a secretária lá, Marioneide, não é? Marioneide, da Educação, Klimaszewski. Quer dizer, só que o seguinte, a supervisão dessas 2 secretarias, o trabalho dessas 2 secretarias está ali concentrado nas mãos do vice-governador Otaviano Pivetta. Aí, eu, como citei 3 casos aqui, uma outra escolha e uma boa delegação do governador Mauro Mendes também foi lá na Secretaria de Saúde e nós entrevistamos aqui o grande gestor Gilberto Figueiredo na última segunda-feira aqui no A Notícia de Frente. E o Antero falava aí de divulgação. Por exemplo, não sei se o Antero sabia, se a Nayara sabia disso, mas eu não sabia. Ou pelo menos não me lembrava de ter visto essa informação, de que na Secretaria de Educação, na administração central, diminuiu de 1.000 para 500, 1.000 e poucos funcionários para 500 funcionários. Lá na infraestrutura e junto com a Secretaria de Cidades, era mais de 600, veio para menos de 300. Quer dizer, são informações importantes que o cidadão precisa saber. E aí é aquilo que o vice-governador colocou, que 2019 está sendo a fase aí de colocar ordem na casa, de arrumar a casa e esperar o seguinte, que no ano que vem sobre mais dinheiro para investimento, porque esse ano aqui não tem dinheiro nenhum para investimento, a não ser com os recursos lá do FETAB, que independem, né, do comportamento da arrecadação do Estado no dia a dia. Né? Nesse ponto há um contraste, né? Informações que contrastam dentro do próprio governo. Né? O governo passa a ser um erro de português. Nós tivemos aqui na semana retrasada, 15 dias atrás, a informação de que teríamos superávit, né, de 100 e poucos milhões no ano que vem. E agora, numa exposição na Assembleia Legislativa, o secretário de Fazenda diz que não, 2020 vai ter déficit de 600 milhões. O que eu duvido, pelas coisas que aconteceram no Estado, 2020 muito provavelmente não terá déficit. Mas vamos esperar 2020 chegar, né? Lúcio, vamos para o seu comentário? Vamos lá. O meu comentário de hoje é uma notícia aí muito, mas muito ruim para os servidores públicos, municipais, estaduais e federais. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: a revisão geral anual de vencimentos, a famosa RGA, não é obrigatória. A decisão foi lá por uma maioria de 6 votos a 4. O plenário do Supremo decidiu ontem, quarta-feira, que
o Executivo não é obrigado a conceder revisões gerais anuais no vencimento dos servidores públicos. No entanto, por essa decisão do Supremo, ficou estabelecido o seguinte, que quando não fosse pagar a RGA, a Revisão Geral Anual, o chefe do Executivo deve apresentar, neste caso, uma justificativa ao Legislativo, explicando por que não irá pagar. O julgamento foi retomado lá no Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido suspenso, com um voto de vistas lá do presidente, o ministro Dias Toffoli. E aí ele acompanhou a divergência lá, nesse recurso extraordinário, a divergência de outros ministros. No entendimento de Dias Toffoli, o Judiciário deve respeitar a competência do chefe do Executivo de cada unidade federativa, em conjunto com o respectivo Legislativo, para tomar a decisão mais adequada na questão aí da revisão geral anual. O ministro Dias Toffoli também apontou que o chefe do Executivo deve levar em conta outros fatores, como a responsabilidade fiscal, que prevê limites prudenciais de gastos com o pessoal. É o discurso aí de todo e qualquer governante, não é? A gente já está bem acostumado a ouvir isso. É como se os servidores públicos, né, eles fossem responsáveis pelos exageros, pelos desvios, pelos equívocos cometidos nas administrações. Mas Dias Toffoli continuou e lembrou que a proposta orçamentária do Judiciário de 2020, enviado pelo STF ao Congresso Nacional, não prevê a revisão de recomposição de perdas inflacionárias, colocando que as questões fiscais e orçamentárias nos impõem certos limites, afirmou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o seguinte, mas não pode mexer, dá uma briga danada, se não tivesse concedido aquele reajuste. Não faz muito tempo para toda a magistratura, né? Me parece que 17, não é isso? 16%. Mas aí é o seguinte, mas não é obrigatório pagar a RGA. E aí só complementando... Só foi obrigatório para eles, né? Para eles sim, para eles é obrigatório. E aí só complementando a informação, nesta sessão aí de ontem, seguiu o entendimento lá do ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin, formando a maioria com os votos anteriormente proferidos nesse sentido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, que já é falecido, Rosa Weber e Gilmar Mendes. No voto dele, Fachin afirmou que a revisão prevista na Constituição Federal pode significar reajuste, recomposição ou precisamente a prestação de contas no sentido da impossibilidade de adotar a medida. Então, agora, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, os poderes executivos, né, seja municipal, estadual, federal, podem até decidir não pagar a RGA. Aí vão ter que dar a explicação lá, olha, a receita está menor do que a despesa, não é isso? Mas é um prejuízo e grande para o conjunto do funcionalismo, dos servidores públicos. Ficar sem essa revisão geral anual dos salários, que não é outra coisa a não ser repor as perdas da inflação. Mas, justificadamente. Eles têm que justificar e convencer de que não tem condições. Por isso é que eu quero fazer aqui só uma observação, que o moderno sindicalismo tem que lutar pela RGA, que é um direito do servidor, você ter a reposição, se não o seguinte, se a inflação foi 2% e não houver reposição, no ano subsequente, o seu dinheiro vale 2% a menos. Você vai no supermercado e compra 2% a menos de mercadoria. É assim que funciona. Então, o ideal é pelo menos a recomposição salarial. Esse é um ponto.
O que dirá então das leis de carreira? Se a recomposição salarial está suspensa, é evidente que o ganho salarial é muito mais suspenso ainda, vírgula, desde que não tenha condições o Estado de fazer isso. Ponto. É uma vitória do Poder Executivo? É. Mas tem que ser uma vitória dos sindicalistas. Por quê? Agora os sindicalistas têm que fiscalizar o Poder Executivo para impedir, Lúcio, contratações de apaniguados, de cabos eleitorais, o inchaço da máquina pública. Senão, os prefeitos irresponsáveis, governadores irresponsáveis no Brasil inteiro, vão inchar a máquina, ultrapassa o limite prudencial e, com isso, fica impossibilitado de dar o reajuste. Não dá. Mais do que nunca é a hora do sindicalista fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Para quê? Para garantir a RGA, para garantir o reajuste, para garantir o ganho real, porque não pode eternamente continuar assim. E mais do que nunca, os servidores têm que ter, assim, um diálogo franco e aberto com o Poder Legislativo. É isso? E executivo. Sim. Para ter acesso às contas. Acesso às contas, mas vai ter que ter esse diálogo com o Poder Legislativo, porque é lá, para o Poder Legislativo, que o Poder Executivo vai ter que se explicar, vai ter que dizer, olha, não vou pagar por causa disso. E um outro detalhe é que tem que ter um diálogo franco, aberto com o Poder Legislativo, para exigir do Poder Legislativo e do Poder Executivo e também dos outros poderes, que os outros poderes se ajustem. Eu assisti a sabatina, parte da sabatina do Aras, e teve um vereador lá, o Randolph, que perguntou para o senador, você não vai fazer ajuste nos gastos do Ministério Público? Ele não falou nada, ele não respondeu essa pergunta. Olha, vamos para mais um intervalo, na volta a gente continua com a Notícias de Frente, não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente e a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Cuiabá arquivou as 2 denúncias que pediam a cassação do mandato político do vereador Abílio Júnior, do PSC. O mesmo parlamentar questionou o aumento do auxílio alimentação dos servidores das casas de leis de R$ 800 para R$ 1.100. Confira na reportagem. Bom dia. Antes, os 86 servidores efetivos da Câmara de Vereadores de Cuiabá recebiam por mês um auxílio alimentação de R$ 800. Agora, o benefício será de R$ 1.100. O aumento de R$ 300 estava previsto num projeto de resolução aprovado pela Câmara na sessão da última terça-feira. É um clamor dos servidores e que dentro da legalidade, da legitimidade, do amparo legal, com todo requisito, tanto da Secretaria de Finanças desta Casa, o amparo, foi feita a votação ontem e que foi aprovado aumentando de 800 para 1.100, até porque são servidores efetivos que realmente alcançaram esse objetivo dentro da sua linha de trabalho para a sociedade cuiabana. Antes, a Câmara de Cuiabá gastava R$ 68.800 por mês para pagar o auxílio alimentação aos 86 servidores efetivos. Agora, com o reajuste, o gasto mensal será de R$ 94.600, valor que foi criticado pelo vereador Abílio Júnior, do PSC. O presidente da Casa, Misael Galvão, se justifica. Que na verdade, dentro do trabalho, da solicitação da categoria, da associação e dentro da legalidade, a Casa encontrou a legalidade para que possa contemplar eles com esse ganho do Vale Refeição. A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Cuiabá arquivou as 2 denúncias que pediam a cassação do mandato político do vereador Abílio Júnior, do PSC.
Uma das denúncias foi feita pelo secretário municipal da Ordem Pública da capital, Leovaldo Salles, em relação à gravação de vídeos e escândalos feitos, segundo a denúncia, pelo vereador Abílio em dezembro de 2018, durante inauguração do novo Hospital Municipal de Cuiabá. A outra denúncia foi feita pelo Sindicato dos Agentes de Fiscalização do município, acusando Abílio Júnior de tentar invadir a casa do prefeito Emanuel Pinheiro, no bairro Jardim das Américas, em maio deste ano. O presidente da Comissão de Ética, vereador Toninho de Souza, explica por que a comissão arquivou as duas denúncias. Os dois processos do vereador Abílio, para você compreender o que eu estou dizendo, eles vieram sem fundamento. Então, se eu desse prosseguimento, eu estaria sendo injusto e eu estaria sendo antiético, porque não tinha embasamento, fundamento para o seu prosseguimento. Então, se alguém não cumpre a ética, não sou eu. Agora, eu fiz o meu papel. Então, não seria eu, ao cometer o meu deslize de ser antiético, de, por questões de perseguição, dar prosseguimento a esse papel. Então, eu fiz uma consulta à Procuradoria da Câmara Municipal, com base no parecer da Procuradoria, eu decidi pelo arquivamento. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Fez muito bem o Toninho de Souza e eu acho que o Vale Alimentação é um vale razoável. Porque você aumentou de 800 para 1.100. Para 1.100. Né? Se você dividir 1.100 por 22 dias, levando em conta que a Câmara funciona de segunda a sexta, em 2 períodos, você teria R$50 por dia de Vale Alimentação. De Vale Alimentação. Que serve para lanche, que serve para almoço, que serve para o lanche antes de ir embora. Então, não vejo nada extraordinário e é uma forma do vereador presidente valorizar o servidor. Né? E parabéns ao vereador Toninho de Souza pela decisão, porque aquilo ali era fake. Quer dizer, era uma notícia fake plantada contra o vereador Abílio, porque todo mundo sabe que ele não tentou invadir coisíssima nenhuma a casa do prefeito Emanuel Pinheiro. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. O meu destaque é o seguinte, é que o Congresso Nacional, todo mundo preocupado com o discurso de Bolsonaro na ONU, o Brasil inteiro com os olhos voltados para a ONU, e a Câmara e o Senado, livre, leve e solto, derrubou, quer dizer, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos à lei de abuso de autoridade feitas por Jair Bolsonaro. Quais são alguns? Eu vou comentar alguns, porque não dá para comentar os 18, porque é muita coisa. Tem juiz que já começou a reagir. Teve um juiz ontem que teve um cidadão que pediu para a empresa uma indenização maior da empresa. Ele falou, eu não posso conceder essa indenização maior, porque o artigo tal da recente lei aprovada no Congresso Nacional diz que eu posso ser incluído na lei de abuso de autoridade. E não fez o ressarcimento ao trabalhador. Então, vai ter muito prejuízo aí para todo mundo. O que é que eles decidiram? O Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 pontos vetados. Então, foram mantidos 15 vetos e foram derrubados 18. Quais são os trechos que foram reinseridos? Desses 18, equivalem a 10 artigos e que desde ontem já valem como lei. E tem algumas coisas, Lúcio, Nayara e telespectador, que vão ter repercussão imediata em Mato Grosso. Por exemplo, entre os vetos derrubados, está o que permite ao ofendido entrar com ação penal privada contra a autoridade se o Ministério Público se omitir. Nós temos aqui o claríssimo exemplo da Grampolândia, onde o Ministério Público está falando que só eles podem investigar, só eles que podem ver as coisas, só eles que podem fazer isso, só eles que podem fazer aquilo. Agora, esta lei de abuso de autoridade está dizendo o seguinte,
Se o Ministério Público se omitir, pode ter uma ação penal privada. E tem mais um detalhe. Proposta a ação penal privada, o Ministério Público é obrigado a contribuir, senão pode ser denunciado. E tem uma outra coisa interessante sobre o Ministério Público. O Ministério Público terá 6 meses, a partir do acontecimento do fato, para denunciar a autoridade. Eu estou achando que isso pode fazer com que alguém requisite o fechamento do Ministério Público de Mato Grosso. Aquele espetáculo das imagens da propina do Silvão. Tem quanto tempo aqui? Mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E agora, na lei de abuso de autoridade, como o Ministério Público sentou em cima, não fez nada, absolutamente nada, na lei de abuso de autoridade, eles têm 6 meses para oferecer a denúncia. Por que é que não ofereceram? Será considerado abuso de autoridade a partir de ontem. Resta saber agora se vai contar a partir de ontem 6 meses ou se a partir de ontem alguém já pode cobrar o Ministério Público de não ter agido. Alguém já pode representar contra o Ministério Público. Então, são situações difíceis. E fica o Ministério Público escolhendo. E neste caso do Ministério Público não ter denunciado aquelas autoridades, vale esse artigo que diz da ação penal privada? Isso já pode ser feito por algum advogado privado? Por exemplo, o vereador Diego, que é mestre em direito, que é advogado, que, portanto, está habilitado a operar junto ao Poder Judiciário. Ele pode apresentar ação penal privada nesta omissão do Ministério Público? Porque um dos artigos da lei diz que pode. E o outro artigo da lei, aprovada ontem, diz que o Ministério Público não pode se omitir. E tem mais algumas ações. Outros pontos que voltarão a valer são que tornam crime de abuso de autoridade a decretação, substituição ou relaxamento de prisão irregular. Constranger preso a produzir prova contra si mesmo. Insistir em interrogatório de pessoa que invoque o exercício do direito de ficar em silêncio. Porque a Constituição garante o direito de ficar em silêncio. Se o cidadão chegar para o juiz, não, eu vou ficar em silêncio. O juiz não pode ficar insistindo para ele falar. E o Ministério Público não pode ficar insistindo para ele falar. Ele já manifestou que ele quer ficar em silêncio. Se insistir, o Ministério Público, o juiz, pode ficar 1 a 4 anos de prisão. 1 a 4 anos de detenção. O exercício do direito, a presença do advogado. Se requisitar a presença do advogado, é uma coisa que é um direito que não pode deixar de ser respeitado. Deixar de se identificar ao preso. O policial que vai prender alguém tem que se identificar. Eu sou o policial fulano de tal, sou sargento, sou cabo da Polícia Militar, estou te prendendo e a prisão é por causa disso. Impedir a comunicação com o advogado. Não pode impedir o preso de se comunicar com o advogado. Negar acesso aos autos ao advogado. Não pode negar o acesso aos autos ao advogado. Ou seja, o Congresso se protegeu, né? Porque no sistema brasileiro, o inquérito brasileiro, ele é o sistema inquisitorial. O inquérito não é público. O inquérito é sigiloso. A investigação pode ser sigilosa. É assim que está organizado o direito penal brasileiro. Como é que vai ficar agora com essa lei do abuso de autoridade? Daqui a pouco, eu vou fazer um programa no Jornal da Capital, onde nós vamos ouvir o Ministério Público, nós vamos ouvir o juiz, nós vamos ouvir o presidente da OAB e eu vou ter como entrevistado lá o Eduardo Mahon para comentar detalhe por detalhe dessa lei. Mas tem coisas boas, né? Quer dizer, pelo menos os membros do Ministério Público
não vão ficar com a exclusividade de saber se denunciam ou não os membros do Ministério Público. Se alguém da OAB que acompanha isso achar que alguém do GAECO é responsável, pode denunciar, pode promover a ação penal privada contra a autoridade membro do Ministério Público. É isso, Nayara. Certo, Lúcio Antero, muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, telespectador, até amanhã. Bom dia, até amanhã.